Fala, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, passando aqui para desejar que os irmãos tenham uma ótima semana na presença do Senhor. E eu estou aqui com um vídeo muito abençoado sobre finanças para o canal Transformando Vidas. E o vídeo de hoje ele é bem interessante, ele aborda a respeito da sabedoria de Salomão. E nós estaremos utilizando como base, como referência bíblica, o livro de 2 Crônicas, capítulo 1, versículos 6 e 7, que vem falar sobre Salomão. Salomão, ele ali nesse período, ele está ali assumindo o reinado de Israel, haja vista que Davi, seu pai, Davi ele foi um homem de guerra, um homem de batalha, um homem que ele praticamente exterminou todos os inimigos de Israel. Logo, quando Salomão assume o trono, Salomão ele se depara ali com o início de um reinado pacífico, e assim é até o final na questão de inimigos, de guerras. Porém, Salomão ele enfrenta algo que estava afetando e abalando o povo de Israel naquela época. Meus irmãos, precisamos fazer uma análise sobre a questão política e econômica de Israel dentro desse contexto. Por quê? Quando Davi ele falece, Davi ele entrega um reinado a Salomão de paz. Contrapartida, o povo estava padecendo algumas necessidades. O povo já não era tão próspero igual outrora. E Salomão então ele começa a pensar, a refletir, a buscar estratégias sobre o que ele deverá fazer. Pois bem, mediante a todo esse cenário, um cenário economicamente falando falido, um cenário onde o povo já estava começando a reclamar, Salomão ele pergunta para um dos seus servos: quais a quantidades de gados que nós temos disponíveis? Então ele é informado que ele possui 1000 gados. Salomão então ele toma uma estratégia. E também uma estratégia que eu começo aqui a colocar 3 pilares que Salomão tem nesse período: coragem, atitude e determinação. Por que, Luan, você está falando isso? Isso é uma prévia do que Salomão irá fazer. Veja, Salomão ele tem apenas 1000 cabeças de gado. Salomão poderia muito bem dividir essas cabeças de gado entre o povo e falar: ó, não é muito, mas é o que eu tenho, pelo menos aqui por um período estará ajudando vocês. Talvez o povo ali conseguiria se manter por alguns meses ou semanas, mas Salomão ele toma uma estratégia de um homem de Deus ali no momento, mas uma estratégia baseada em coragem, em ousadia. Salomão ele pede para sacrificar. Pô, mas como se ele só tem aquilo, ele vai sacrificar tudo o que ele tem? Salomão, ele sabe qual o Deus que colocou ele ali. Não porque ele é sucessor de seu pai Davi, não, mas porque Deus o colocou ali. Salomão, ele conhecia a história do povo de Israel e os milagres que Deus havia feito. Então Salomão, ele tomou uma atitude de coragem, uma atitude ousada. Ele foi determinado, ele fez um sacrifício ao Deus de Israel, ele sacrificou todas aquelas 1000 cabeças de gado em prol de um milagre, em prol de uma bênção, em prol de uma transformação de cenário. Perceba que após a realização desse sacrifício, Salomão ele vai para o seu aposento e ali aparece o próprio Deus para Salomão e diz: pede o que quiseres que eu te dê. Meus amados, eu fico refletindo, imaginando tamanha ousadia de Salomão.
ao ponto do próprio Deus falar: pede o que queres que eu te